Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e a tua mão tem nos sustentado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé como você está, amém? Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração, e a hora era 9. Estava sendo carregado um homem coxo de nascença para a porta do templo chamada Formosa, onde era colocado diariamente para pedir esmolas aos que ali entravam. Então Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João fitaram os olhos nele, e então Pedro disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Segurando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo um homem que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. Encheram-se de perplexidade pelo que lhe acontecera. Ele se apegou a Pedro e João, e todo o povo ficou maravilhado, e correu para junto deles, no lugar chamado Pórtico de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, como que se tivéssemos feito andar pelo nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, quem entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações, e eu oro ao Senhor para que através dela, por intermédio dela, teu Espírito Santo possa falar conosco aqui nessa noite, Pai. Eu tenho a certeza, a convicção de que o Senhor não nos trouxe aqui nessa noite em vão. Cada um de nós que aqui estamos, ou que estão acompanhando essa transmissão, eu tenho certeza, é porque seremos tocados pela palavra do Senhor nessa noite. Então a minha oração é para que o Senhor santifique o teu nome, para que o Senhor exalte o teu nome. A minha oração é para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nos primeiros passos da igreja, né, quando a igreja ainda estava nos seus primórdios. A inauguração oficial da igreja é no capítulo anterior, capítulo de número 2,
quando acontece a descida de Pentecostes, né? E ao final do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37, acontecem as primeiras conversões. Ainda no capítulo 2, a partir do versículo de número 42, nós temos as primeiras características, né, que a igreja possuiu no seu início. Entre as características que a igreja possuiu no seu começo, talvez isso nos assuste um pouco, mas é o que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, ela vivia em comunidade, né? Dentro de uma comum unidade. Dentro de um sistema onde aquelas pessoas que estavam se convertendo, tudo pertencia a todos. Não sei se você conhece essa parte da história, mas os primeiros cristãos, eles começaram a sair, um exemplo, de Jerusalém, e abriram um bairro fora dos muros da cidade de Jerusalém, e todos os que se convertiam migravam para este agora então bairro cristão, né? Bairro de pessoas que seguiam a Cristo. Quando a pessoa tomava a decisão de ir morar nessa comunidade fora dos muros de Jerusalém, ele vendia suas propriedades e bens. Isso está a partir do versículo de número 42, né? No 45 para ser mais exato. Deixavam aos pés dos apóstolos, para que aquilo fosse repartido de igual modo, e entre eles não houvesse pobreza, né? E aí então a pessoa ia morar dentro deste bairro chamado cristão, porque eles entendiam que deveriam aguardar a vinda do Senhor juntos, unidos, que era para aquele tempo, e que eles não poderiam se contaminar com o mundo, né? Hoje nós vivemos um papel inverso. Ao invés de nós nos unirmos para, como igreja, aguardarmos a vinda do Senhor, nós estamos nos separando. Nós decidimos ficar na nossa casa, achamos que não precisamos de igreja mais. E é interessante porque naquela época o pessoal não só tinha consciência de igreja, como eles tinham a consciência da necessidade de estar juntos, enquanto bairro, enquanto cidade, não apenas enquanto igreja local, mas enquanto comunidade de fato. E nós hoje vivemos um caminho inverso disso. Nós hoje vivemos um caminho inverso disso. Qual que é o caminho que nós vivemos? O caminho da separação, né? Nós achamos que podemos caminhar sozinhos. Outro extremo que nós acabamos por cair nele, dentro dessa nossa separação que nós vivemos por aí, além de não entendermos a necessidade da igreja, nós subdividimos em vários grupos e brigamos entre o nosso próprio grupo, né? E naquela época, dentro do cristianismo, todos se convertiam, iam morar nesse bairro, e embora tinham visões de fé diferentes, porque já havia diversidade naquela época, eles entendiam o fato de querer permanecer juntos e unidos até que o Senhor voltasse. E é claro que eles não poderiam ficar apenas dentro deste estilo de vida. Era necessário sair e evangelizar e ganhar mais pessoas. E isso vai acontecer. A partir do capítulo de número 3, o número de cristãos, de seguidores de Jesus, vai aumentar consideravelmente. E um dos momentos em que mais se agrega cristãos ao cristianismo no início da igreja primitiva, é justamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Se eu não me engano, cerca de 3.000 pessoas vão se converter, né? Cerca de 3.000 pessoas vão se converter após esse sermão de Pedro, falando sobre o agir de Deus através da vida de Jesus. Essas pessoas não apenas vão entregar a vida para Cristo, mas elas também vão ser batizadas no Espírito Santo. E é interessante porque antes de Pedro proferir esse sermão,
nós temos um acontecimento, nós temos um milagre. Esse milagre de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ele é fundamental para a vida da igreja, porque ele marca o início, aonde muitas pessoas seriam agregadas ao cristianismo, e ele também é um aprendizado no sentido didático do texto. Cada ação dentro desse texto, como toda a Bíblia tem algo para nos ensinar, né? Pedro e João, por volta da hora 9, a primeira hora do dia é 6 horas da manhã, aproximadamente. Isso depende, inclusive, da época do ano que nós estamos, né? Não se tinha relógio como nós temos relógio hoje. Então eles marcavam pela sombra projetada no chão a hora em que eles estavam. Não havia uma precisão de minutos e segundos, apenas sabiam calcular de hora em hora. A primeira hora do dia não era de meia-noite a 1 da manhã, a primeira hora do dia era contada assim que o sol nascesse. E a última hora do dia assim que o sol se escondesse. Então, aproximadamente, a primeira hora do dia acontecia por volta de 6 horas da manhã, entre 6 e 7 horas da manhã. Eles estão na hora 9, a hora 9 é por volta de 3 horas da tarde. Essa hora 9 também tem um porquê, né? Vocês nunca parou para pensar por que Pedro e João foram justamente na hora 9 para buscar ao Senhor no templo? É a hora que Jesus deu o seu último suspiro. Na hora do está consumado, né? Por exemplo, se você for à igreja, você veio à igreja hoje, que horas que você ia vir à igreja hoje? 19h30, porque você sabia que esse era o horário de culto. Pedro e João foram ao templo 3 horas da tarde, porque eles sabiam que era essa hora que Jesus disse, teletestai, ou tetelestai, eu sempre confundo a frase, está consumado. E aí eles foram ao templo, não para encontrar naquele templo um mendigo à porta dele. Eles não foram lá, olharam um para o outro e falaram assim, João, vamos lá, hoje é dia de milagre. Vamos lá operar um milagre agora nós dois e vamos ter uma pregação lá, nós vamos juntar 3.000 pessoas e esse pessoal vai converter e nós vamos ter que pôr a mão em todo mundo e ministrar Espírito Santo sobre a vida deles. Então não foi assim que aconteceu. Os irmãos se dirigiram ao templo como meros mortais, homens carnais, assim como eu e você, na prerrogativa de buscar ao Senhor em oração, pelo fato deles agora terem a oportunidade de salvação. Primeira ação que eu aprendo com esse texto, a necessidade de buscar a Deus, tanto em lugares esporádicos, como dentro do seu quarto, no alto de um monte, no meio do mato, na beira do rio, como também na igreja, na casa do Senhor. Se Pedro e João sentiram a necessidade de estar na casa de Deus, imagine eu e você. Não é à toa que esses homens se dirigiram ao templo naquela tarde. Aquilo era um ensinamento para mim, para você, para deixar bem claro para nós a necessidade de busca pelo poder do Espírito Santo que nós devemos ter em nossas vidas e através de nossas vidas a Deus. Eu não posso ficar esperando Deus me encontrar. Eu tenho que sair à procura dele. Pedro e João não ficaram lá no bairro, fora dos muros de Jerusalém. Pedro e João não ficaram no cenáculo do capítulo de número 2. Eles saíram em direção ao templo para buscar a Deus. Nós podemos achar Deus dentro da nossa casa. Nós podemos achar Deus dentro do nosso quarto. Mas há necessidade de estar na casa do Senhor, entre os irmãos,
um lugar onde nós sabemos que Deus está. Esses homens foram, por volta da hora 9, buscar a Deus em oração. Não levaram consigo nada. Nós já lemos a história toda, você sabe o que aconteceu? Era para Pedro e João ter um dinheiro no bolso. Afinal de contas, no versículo de número 45 de Atos 2, que eu já citei aqui, as pessoas estavam vendendo tudo e levando aos pés dos apóstolos. Pedro e João eram apóstolos. Não era para ter alguma coisa no bolso, mas eles nem sequer levaram nada. Eles não saíram com absolutamente nada. É evidente também, é claro, que esse dinheiro que eles levavam não era deles. E isso demonstra também idoneidade, né, com aquilo que era depositado à obra do Senhor, para que os irmãos não passassem fome, né? É sinal que eles não se apropriaram de um dinheiro que não era deles, né? Isso é um ensinamento para nós também, enquanto igreja do Senhor. Mas eles estavam de bolsos vazios, significa que eles não iam passar no supermercado depois para comprar alguma coisa para alguém. Eles não imaginaram que iriam encontrar um mendigo à beira do templo Formosa, para que eles dessem uma esmola. Eles saíram com uma missão e com um objetivo único: buscar ao Senhor. E aí eles foram no templo, presente romano. Tinha a porta principal que se chamava Porta Formosa, era um portal, e esse portal tinha uma beleza, por isso do nome, era a entrada principal. Nessa entrada principal era comum ficar ali mendigos, né? O que é uma incoerência. Eu me lembro quando morava em Belo Horizonte, e aí bem na época que eu morei em Belo Horizonte, foi a época da construção da Catedral da Fé. Não sei se esses irmãos conhecem a Catedral da Fé. A Catedral da Fé, quando ela foi construída em Belo Horizonte, era a maior e mais bonita igreja evangélica da América Latina. É isso mesmo que você escutou. Quando Edir Macedo construiu a Universal do Reino de Deus, atrás da delegacia, perto da Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, era a maior e mais bela igreja evangélica da América Latina. Só 2 prédios naquela época, nos anos 2000, em Belo Horizonte, tinham heliporto. A Catedral da Fé e o Diamond Mall, um shopping, perto da Catedral da Fé, de frente. Inclusive, o Edir Macedo não conseguiu licença para pousar com o helicóptero devido à proximidade do outro heliporto. Não podia ter 2 heliportos tão perto um do outro. E mesmo assim, foi construído, mas nunca foi usado até hoje, porque não se conseguiu autorização por ter 2 muito perto. Só tinha 2 e os 2 eram um de frente para o outro. E eu me lembro quando a gente passava, porque você mora num lugar desse, eu estou falando de 2002, 2003, tem a igreja mais bonita da América Latina, você não vai lá ver? É claro que eu fui lá ver, eu não podia perder essa oportunidade. Eu ainda quero ter a oportunidade de ir lá no Templo de Salomão, não sei se eu vou assistir um culto não, mas eu queria ir lá ver, o negócio é o Silvio não quer não. Negócio lá grande, uma cópia na praça em São Paulo, diz que é bacana, né? Né, Joaquim? Aí, ó, eu doido para ir lá, a Joaquina foi. Ao vivo é diferente, então. É diferente. Então, irmãos, fui lá e era comum você chegar na porta da Catedral da Fé e ter vários moradores de rua. Aquilo era incoerente. A escadaria da Catedral da Fé, ela é imponente, a igreja é no alto, é um estilo romano a entrada da igreja, e aquilo é mármore, né? A escadaria toda é de mármore, o preço daquilo nem sei medir para você, e era comum você ter nas escadas de mármore da Catedral da Fé, moradores de rua. Aquilo soava como incoerência, um glamour tão grande, pessoas passando fome à porta.
A mesma coisa acontecia lá na porta formosa do templo de Jerusalém, grande presente dos romanos aos judeus. Era comum que mendigos ficassem à porta daquele templo, e Pedro e João estão chegando ali. Quando Pedro e João vão se aproximando, o mendigo não sabe quem é Pedro e João. Que talvez você lê o texto e você pensa assim: não, Pedro e João vêm, ele vai pedir lá para ser curado. Ele não sabe quem é Pedro e João. Ele tem uma atitude normal para uma tarde qualquer. E ele pede àqueles dois homens uma esmola. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu, e eu vou falar isso aqui também, muitos pregadores dizendo que nós somos Pedro e João, para curar as pessoas, né? Mas na maioria das vezes nós somos o mendigo à porta do templo, porque Deus está tão perto de nós. Nós estamos à porta da casa do Pai, e não conseguimos desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos do lado de fora da glória de Deus, reclamando algumas coisas que Deus não está fazendo por nós, enquanto nós poderíamos estar mergulhados na presença dEle, dentro do templo. Pois eu diria para mim e para você nessa noite, nós estamos mais para sermos os mendigos, do que para sermos Pedro e João à porta daquele templo. Estamos à beira da bênção de Deus, e apenas reclamamos. Estamos diante da casa do Senhor e não aproveitamos a oportunidade de buscá-lo. Deus está às portas para encher o seu coração. Deus está pertinho de você, e você está se contentando em pedir esmola. Pedro e João vão chegando lá, e aí aquele homem, numa atitude normal, fala: me dá uma esmola. O texto diz que Pedro olha bem profundamente para aquele mendigo e fala assim: olhe para nós. E aí, enquanto aquele homem observava os dois, talvez, imagino eu, que eles estavam com uma vestimenta comum, né? Normal. Sábado eu vivi uma situação parecida, não relacionada à igreja. Eu lá ia subindo para ir embora depois do serviço, e aí vi que um colega meu ainda estava trabalhando num outro lugar, na oficina dele, e eu resolvi parar. Tinha muito tempo que eu não conversava com ele. Eu falei assim: vou dar uns 10 minutinhos aqui. Aí, enquanto a gente estava lá conversando, o filhinho dele nasceu, e ele finalizando o serviço dele também para fechar a oficina, e tinha outras pessoas lá dentro também. Aí, de repente, entrou um homem. Eu vou falar que homem, né, de que região esse homem é, devido à conversa depois. Um português, de Portugal. Ora, pois, estou vendendo aqui umas mercadorias baratas. E passei no shopping Divinópolis e não compraram tudo, e querendo vender alguma coisa. E aí eu estava com roupa de serviço, outra pessoa com roupa de serviço, e o dono da oficina, que é o meu amigo, estava mais sujo ainda do que eu, do que os outros que estavam lá, e o português perguntou: quem, pois, é o dono aqui deste local? Aí a gente falou assim, né? É fulano de tal, é ele. O camarada olhou assim do pé à cabeça, assim: pois tu és dono? Ele: sim. E aí ele já tipo assim, né, fez aquela cara: perdi minha venda, né? Mas agora eu já estou aqui, vou ter que oferecer, né? Mas acabou que o menino comprou uma jaqueta de couro lá da Europa, riscaram um isqueiro nela lá, ela não queimou, foi barato mesmo, vendeu por um preço barato, e a jaqueta é bacana mesmo. O menino acabou que comprou. Mas talvez foi justamente isso que aconteceu com o mendigo na hora que ele olhou para Pedro e para João. Pedro e João tinham uma fisionomia, no mínimo, parecida com a daquele mendigo. Irmãos, no Evangelho, nós devemos prezar sempre pela simplicidade.
Amém? Se tem algo que eu glorifico a Deus entre nós, é que graças a Deus a nossa igreja não é um desfile de modas. Você já foi em igreja que é um desfile de modas? As irmãs compram aqueles vestidos caros para ir na igreja, e os irmãos... Aí tem hora que a gente fica até constrangido, né? Você vai entrar na igreja e pensa, gente, mas eu estou ruim demais para entrar na igreja aqui. Irmãos, nós devemos prezar sempre pela simplicidade. Pedro e João não tinham uma vestimenta diferenciada, porque eles eram discípulos ou apóstolos. Quando Pedro e João falam assim, olha para mim, Pedro e João estão dizendo àquele homem assim, somos iguais a você. Não há diferenças entre você e nós. Quantas vezes nós pensamos que o que nos diferencia no Evangelho é a forma a qual nós nos vestimos. Não é a forma a qual nós nos vestimos que vai determinar se nós somos crente ou não, se nós temos Deus ou não, se é pastor, se é obreiro ou se é um membro de igreja. Não é a nossa forma de vestir. Se existe algo que eu agradeço a Deus nesses últimos tempos, é o fato de ver vários pastores, né? Não fazendo obrigatório o uso da gravata. Isso para mim foi uma libertação, porque esse negócio de terno, irmãos, isso veio lá dos Estados Unidos, país frio, que pessoa para ir para a igreja tem que ir para a igreja de terno. Num país subtropical igual ao nosso, irmãos, é claro que a gente não vai vir de bermuda e chinela havaiana para a igreja, mas terno é um exagero. É claro que em ocasiões especiais, uma ceia, você vai estar de gravata, um aniversário da igreja, um culto solene, por questão de respeito, você vai usar o terno, você vai usar a gravata, amém, aleluia. Mas eu ainda peguei uma época que se ia pregar, tinha que ser de terno. Você acredita, lá em Pará de Minas? Se ia pregar, tinha que ser de terno. Batista, não estou falando de assembleano. Tinha que pregar, tinha que ser de terno. Silvio fez um... Quando eu cheguei em Bom Despacho, aliviou, porque o pastor Manuel exigia a gravata. Falou assim, terno não, ninguém merece, mas gravata é todo culto. Pode arrumar umas 10 gravatas. Sexta, domingo, terça-feira, vai pregar, tem que estar de gravata. E no caso de nós que era pastor, mesmo se não fosse pregar, tinha que estar de gravata. Então, irmãos, e muitas vezes nós julgamos pela gravata ou pelo terno, se a pessoa era cheia de Deus ou não, se ela era crente ou não. E nunca foi a nossa vestimenta a causa de fazer esse tipo de diferenciação. Hoje, abre parênteses, nós estamos entrando para outra moda, né? As calças pega-franga assim, coladinha na canela. Você já deve ter visto algum pastor assim, né? Pastor fazendo academia para chegar com a camisa coladinha, e academia não é pecado, é de Deus, né? Para a sua saúde, exercício físico. Mas pessoas muitos pastores, muitos obreiros, estão fazendo isso por questão de estética, para ser um objeto visível melhor. Então nós estamos entrando também em outro patamar, né? Nós somos a geração Dave Leonardi, e daqui a pouco nós estaremos vestidos igual Dave Leonardi. Deus que me livre, né? Deus que me livre disso. E nunca, irmãos, nunca podemos deixar de prezar pela simplicidade. Quando Pedro e João falam assim, olhe para nós, é o que nós lemos no decorrer do texto, somos homens iguais a você, não há em nós nada diferente. E aí Pedro fala assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que Pedro e João tinham? Jesus, o Nazareno. A pergunta para mim e para você nessa noite, sabe qual é? Nós temos Jesus para dar às pessoas? Talvez você não tenha a esmola, a prata, o ouro. Talvez você não tenha o sapato, a camisa.
quando a gente fez um encontro de casais alguns meses atrás, aí eu e o irmão Maurício viemos aqui na igreja deixar as mesas, as cadeiras aqui. E quando a gente estava aqui, entrou um rapaz e falou assim: eu estou precisando de um sapato. E ali na igreja, aqui na igreja até tem algumas roupas, mas não tinha sapato. E o rapaz estava descalço, de bicicleta, a gente até entendeu que o rapaz precisava mesmo. E, pastor, por que você não arrancou seu sapato e deu para ele? Porque eu também não estava de sapato, eu vim na igreja abrir, tipo assim, de chinelo, deixa eu ir lá abrir para guardar as cadeiras, também não estava de sapato. E aí o irmão virou para ele e falou assim: volta aqui amanhã, tal hora, que eu vou te dar um sapato. E o irmão trouxe o sapato, deixou pendurado ali por vários dias, o rapaz não apareceu, né? Não apareceu para buscar o sapato. Mas no momento nós não tínhamos o sapato para oferecer para o rapaz. Talvez você não tenha a roupa, talvez você não tenha o dinheiro, o prato de comida que alguém te pede. Mas será que nós temos pelo menos Cristo para oferecer para as pessoas? Alguém que se aproxima de mim e de você, mesmo que ele não esteja necessitado de coisas materiais, você tem Cristo para oferecer às pessoas? Quantas vezes, irmãos, nem Cristo nós oferecemos às pessoas? Deus nos dá N oportunidades durante o dia e nós somos incapazes de falar assim: eu tenho Cristo para você. Nós achamos que temos que dar para as pessoas boas palavras, excelentes sermões, presentes, café, comida. E dentro do Evangelho, o Senhor espera que nós tenhamos Ele para dar às pessoas. Esse texto dos primeiros passos da igreja, ele me ensina a dar Cristo às pessoas que estão à minha volta, a dar uma dose de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse homem, assim como o paralítico do tanque de Betesda, mal sabia o que estava acontecendo. Se você ler nos pormenores do texto, você percebe que ele não se levantou. Pedro e João seguram o homem pela mão, levanta ele, e os joelhos e tornozelos firmam. Esse homem nem sequer precisou exercitar a fé, sabe por quê? Alguém tinha Jesus para dar para ele. Deus vai te dar a oportunidade de conversar com alguém, essa pessoa não precisa nem acreditar no que você está falando, desde que você tenha Jesus para oferecer para ela. O nosso problema é que às vezes nós queremos que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Muitas vezes as pessoas não vão acreditar no que você está falando, você só precisa ter Jesus para falar, para dar para ela. E aí aquele homem, segurando na mão de Pedro e João, ficou de pé. E um milagre aconteceu, que não pode passar despercebido. O Senhor tem milagres para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Amém? Hoje é um culto da vitória. Talvez você saiu de sua casa e veio aqui esperando um milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. Existem algumas coisas sobre milagre que tornam o milagre mais fácil. Por exemplo, saber o motivo a qual o milagre precisa acontecer. Você acha que Jesus queria apenas curar aquele homem ali, pronto? Resolver o problema daquele homem ali, pronto? Claro que não, irmãos. Esse milagre ocasionou num sermão. Esse sermão converteu 3.000 pessoas. O nosso problema com o milagre, sabe qual que é? Eu quero um milagre para resolver o meu problema. Queira um milagre na sua vida para evangelizar outras pessoas, aí ele vai acontecer. Aí ele vai acontecer.
Deus tem milagre para nós. Nós precisamos crer nas vitórias de Deus. Foi antes de Pedro e João orar. Eles ainda não tinham entrado no templo para orar. Eles saíram com a intenção, mas não tinham entrado no templo para orar. E mesmo antes do período de oração, eles tinham uma convicção no coração deles. O Deus a quem nós servimos é o Deus que opera milagres. Não foi eu que fiz, não foi João que fez. Quem fez na vida de vocês é o Jesus que vocês rejeitaram. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que realiza milagre a todo tempo. E você nem precisa ir orar primeiro, não. Ele tem milagre para fazer na sua vida. Não que o milagre vai acontecer sem oração. Porém, isso não significa que necessariamente eu tenha que orar para depois o milagre acontecer. Isso independe. O que manda no nosso milagre é o propósito a qual nós estamos querendo esse milagre. Se for para a conversão de outras pessoas, vai acontecer. Se for só para resolver o seu mundinho pequeno, não vai acontecer. Imediatamente aquele homem pôs-se de pé. E Pedro e João aproveitaram daquela deixa, daquela oportunidade. E eles foram ao templo para orar, mas ao invés de orar, eles acabaram evangelizando, pregando. Deus faz muitas coisas em nossas vidas para gerar oportunidade, para que assim nós possamos falar do amor de Cristo a outras pessoas. Irmãos, foi assim que a igreja começou. Estes foram os nossos primeiros passos enquanto discípulos do Senhor. Por que mudamos? Por que não acreditamos mais? O nosso Deus mudou, irmãos? É evidente que não. Apocalipse diz que o mesmo que era, é e há de vir. Entendeu? O mesmo que era, é e há de vir. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele age, ele opera, ele é o mesmo Deus que trabalhou na vida da igreja em Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que trabalha na vida da igreja hoje. Não mudemos a nossa compreensão, ou melhor dizendo, voltemos às nossas primeiras práticas, porque o nosso Deus não mudou. Vai buscar o Senhor, vem para o templo, seja simples, seja usado por Deus, experimente milagres do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção, vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tenho certeza que eu e você não estamos aqui à toa, não estamos aqui em vão.